O milionário apostou que a conquistaria em 30 dias. Mas no último, percebeu que era ele quem estava perdidamente apaixonado. O sol de março batia forte no terraço do Hotel Copacabana Palace, onde 3 homens de terno observavam o movimento da praia através dos vidros espelhados. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor de 35 graus que castigava o Rio de Janeiro naquela tarde de quinta-feira. Impossível, Rodrigo. Nem você consegue seduzir qualquer mulher em 30 dias, provocou Marcos, ajustando o Rolex de ouro no pulso enquanto tomava um gole do uísque escocês. Rodrigo Mendes, herdeiro de um império imobiliário avaliado em 2 bilhões de reais, sorriu com aquela arrogância que irritava meio Rio de Janeiro. Aos 32 anos, ele havia construído uma reputação não apenas pelos negócios, mas pela facilidade com que conquistava mulheres. Moreno, alto, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que derretia corações, Rodrigo nunca havia encontrado uma mulher que resistisse ao seu charme por mais de uma semana. Marcos, meu amigo, você subestima meu poder de persuasão, respondeu Rodrigo, passando a mão pelo cabelo perfeitamente alinhado. Escolha qualquer mulher nesta cidade, e eu garanto que em um mês ela estará perdidamente apaixonada por mim. Felipe, o terceiro integrante do grupo e sócio de Rodrigo em várias empresas, riu alto. Qualquer mulher, você tem certeza disso? Absoluta. Minha conta bancária, meu apartamento em Ipanema, meu carro, tudo isso facilita muito as coisas. Mulher gosta de homem bem-sucedido e eu sou o mais bem-sucedido que elas vão encontrar nesta vida. Marcos trocou um olhar cúmplice com Felipe. Ambos conheciam Rodrigo desde os tempos de faculdade na PUC e sabiam que ele nunca recusava um desafio, especialmente quando envolvia seu ego. Então aceita uma aposta? Perguntou Marcos, os olhos brilhando com malícia. Depende do valor e da mulher. 5 milhões de reais, disse Felipe, fazendo Rodrigo arquear uma sobrancelha. Se você conseguir fazer qualquer mulher que escolhermos se apaixonar por você em exatamente 30 dias, nós pagamos. Se fracassar, você paga. Rodrigo riu, balançando a cabeça. Vocês dois perderam completamente o juízo. 5 milhões? Por uma aposta que sei que vou ganhar de olhos fechados? Então aceita. Claro que aceito. Mas eu escolho como provar que ela se apaixonou. Justo. Ela tem que te pedir em casamento, disse Marcos, e Felipe quase engasgou com o uísque. Pedir em casamento? Rodrigo hesitou por um segundo. Isso é um pouco extremo, não acham? Com medo, playboy, provocou Felipe. O orgulho de Rodrigo foi atingido em cheio. Medo? Eu? Podem procurar a mulher mais difícil do Rio de Janeiro, que em 30 dias ela vai estar de joelhos me pedindo em casamento. Marcos pegou o celular e começou a digitar algo. Perfeito. Já sei quem escolher. Quem? Calma, vamos fazer isso direito. Amanhã, às 8 da manhã, nos encontramos na entrada do Jardim Botânico. Lá vocês vão conhecer a sortuda. Rodrigo estendeu a mão para selar o acordo. Feito. Podem começar a separar os 5 milhões. Quando os 3 amigos se separaram naquela tarde, nenhum deles imaginava que a vida de Rodrigo Mendes estava prestes a virar completamente de cabeça para baixo. A chuva começou a cair forte sobre a cidade, como se o próprio céu quisesse lavar as ruas antes da tempestade que estava por vir. No seu apartamento de cobertura em Ipanema, Rodrigo observou a tempestade pela janela panorâmica enquanto planejava sua estratégia. 30 dias para conquistar uma mulher. Havia feito isso em menos tempo diversas vezes. O que poderia dar errado? A manhã de sexta-feira amanheceu nublada no Rio de Janeiro. Rodrigo chegou ao Jardim Botânico pontualmente às 8 horas, vestindo uma camisa polo azul marinho que realçava seus olhos verdes e uma calça jeans que custava mais que o salário mensal da maioria dos brasileiros. Seu Porsche 911 prata estava estacionado na entrada, atraindo olhares curiosos dos visitantes matinais. Marcos e Felipe já estavam lá, conversando animadamente próximo à bilheteria. Quando viram Rodrigo se aproximar, sorriram de uma forma que o deixou levemente desconfiado. Chegou o conquistador, brincou Felipe. Pronto para conhecer sua vítima? Vítima é uma palavra muito forte. Prefiro pensar nela como a futura mulher mais sortuda do Rio de Janeiro, respondeu Rodrigo, ajustando os óculos Ray-Ban. Que modéstia, ironizou Marcos. Vem, ela está ali. Os 3 caminharam pela alameda principal do Jardim Botânico, passando por famílias que aproveitavam a manhã fresca
para um passeio. O cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior misturava-se com o perfume das flores tropicais, criando uma atmosfera quase romântica. Ali, apontou Felipe, indicando uma mulher agachada próxima a um canteiro de bromélias. Rodrigo olhou na direção indicada e sentiu algo estranho no peito. A mulher tinha cabelos castanhos ondulados, presos em um rabo de cavalo despretensioso. Usava uma camiseta simples do Greenpeace, calça jeans desbotada e tênis All-Star gastos. Ela segurava uma câmera fotográfica profissional e parecia completamente absorvida, fotografando pequenos detalhes das plantas. Essa? Perguntou Rodrigo, sem conseguir esconder um tom de decepção. Pensei que vocês fossem escolher alguém mais desafiadora. Confia em nós, disse Marcos com um sorriso misterioso. Quando se aproximaram, a mulher levantou-se e se virou. Rodrigo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela tinha olhos castanhos grandes e expressivos, pele bronzeada pelo sol carioca e um sorriso natural que iluminava todo o rosto. Não usava maquiagem, mas tinha uma beleza selvagem e autêntica que contrastava completamente com as mulheres produzidas com quem ele estava acostumado. Oi, Marina, cumprimentou Felipe. Como prometido, trouxe uns amigos para conhecer seu trabalho. Marina sorriu e estendeu a mão, primeiro para Marcos, depois para Rodrigo. Prazer, Marina Silva. Felipe me contou que vocês têm interesse em fotografia de natureza. A mão dela era macia, mas Rodrigo percebeu calos nas pontas dos dedos, sinais de alguém que trabalhava duro. Quando seus olhos se encontraram, ele sentiu uma estranha eletricidade que nunca havia experimentado antes. Rodrigo Mendes, disse, segurando a mão dela um pouco mais tempo que o necessário. E sim, tenho muito interesse em fotografia. Marina retirou a mão educadamente e voltou-se para sua câmera. Estou documentando a biodiversidade da Mata Atlântica para uma ONG ambiental. É um trabalho voluntário, mas muito gratificante. Voluntário? Perguntou Rodrigo, genuinamente surpreso. Você não cobra pelo seu trabalho? Nem tudo na vida é dinheiro, respondeu Marina, focando a lente em uma borboleta que pousara numa flor nearby. Algumas coisas têm valor que não pode ser medido em reais. Felipe e Marcos trocaram um olhar divertido. Sabiam exatamente por que haviam escolhido Marina. Aos 28 anos, ela era bióloga formada pela UFRJ, trabalhava meio período no Jardim Botânico e dedicava suas tardes a projetos ambientais. Vinha de uma família simples de Niterói e tinha valores completamente opostos aos do mundo de Rodrigo. Que tipo de câmera é essa? Perguntou Rodrigo, tentando puxar conversa. Uma Canon antiga que herdei do meu pai. Não é a mais moderna, mas faz o trabalho, respondeu Marina, sem tirar os olhos da borboleta. Rodrigo observou a paixão com que ela falava sobre seu trabalho, a delicadeza com que manuseava a câmera, a forma como seus olhos brilhavam quando capturava a imagem perfeita. Pela primeira vez em muito tempo, ele encontrou uma mulher que não parecia minimamente impressionada com sua presença. Marina aceita almoçar conosco? Perguntou Rodrigo impulsivamente. Ela finalmente olhou para ele, estudando seu rosto por alguns segundos. Obrigada, mas tenho trabalho a fazer. Talvez outra hora. E com isso, ela se afastou em direção a outro canteiro, deixando Rodrigo parado ali, boquiaberto. Nenhuma mulher jamais havia recusado um convite seu. Marcos e Felipe mal conseguiam conter o riso. E então, conquistador? Provocou Marcos. Como se sente sendo rejeitado? Rodrigo observou Marina se afastando, sua silhueta delicada contrastando com a exuberância da vegetação tropical. Pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado uma mulher que representava um verdadeiro desafio. A aposta continua, disse com determinação. 30 dias. Ela vai me pedir em casamento. Mas pela primeira vez, Rodrigo não tinha certeza absoluta de que venceria. O final de semana passou devagar para Rodrigo. Pela primeira vez em anos, ele não conseguiu tirar uma mulher da cabeça. Sentado na varanda de seu apartamento na manhã de segunda-feira, tomando café enquanto observava as ondas de Ipanema, ele traçava sua estratégia. Flores, murmurou para si mesmo pegando o celular. Mulheres adoram flores. Ligou para a floricultura mais cara do Rio e encomendou um arranjo gigantesco de rosas vermelhas importadas. O valor? R$3.000. Para Rodrigo, era dinheiro de troco. Às 9 da manhã,
Ele estava na entrada do jardim botânico com o arranjo. Encontrou Marina no mesmo local do dia anterior, agachada ao lado de um pequeno riacho, fotografando libélulas. "Bom dia, Marina", disse, aproximando-se com o sorriso mais charmoso que conseguiu produzir. Ela levantou os olhos, surpresa. "Rodrigo, o que faz aqui?" "Trouxe algo para você", disse, estendendo o arranjo monumental. Marina olhou para as rosas como se fossem algo alienígena. "Para mim, por quê?" "Porque uma mulher bonita merece flores bonitas." Marina ficou em pé limpando a terra das mãos na calça jeans. "Rodrigo, isso é muito gentil, mas não posso aceitar." "Por que não?" "Primeiro, porque mal nos conhecemos. Segundo, porque essas rosas provavelmente custaram uma fortuna e foram cultivadas com agrotóxicos que prejudicam o meio ambiente. Terceiro, porque vão morrer em alguns dias e prefiro as flores vivas." Rodrigo ficou sem palavras. Nenhuma mulher jamais havia rejeitado flores caras por causa de agrotóxicos. "Além disso", continuou Marina, voltando a se agachar próximo ao riacho, "se você realmente quisesse me impressionar, poderia fazer uma doação para a ONG onde trabalho. Precisamos de equipamentos para nossa pesquisa sobre preservação da Mata Atlântica." "Quanto?" perguntou Rodrigo rapidamente. Marina o olhou com suspeita. "Não é sobre dinheiro, Rodrigo. É sobre verdadeiro interesse na causa. Mas se eu fizesse uma doação, você aceitaria jantar comigo?" Marina suspirou, guardando a câmera na mochila. "Você não entende, né? Não é assim que funciona. Não se compra a atenção das pessoas. Mas todo mundo tem um preço", insistiu Rodrigo. Os olhos de Marina brilharam com irritação. "Eu não. E se você realmente pensa assim, então não temos nada em comum para conversar." Ela se levantou e começou a caminhar em direção à saída. Rodrigo a seguiu, carregando o ridículo arranjo de flores. "Marina, espera. Desculpa, foi mal colocado." Ela parou e se virou. "Rodrigo, você parece ser uma pessoa legal, mas claramente vivemos em mundos diferentes. Você está acostumado a conseguir tudo o que quer com dinheiro. Eu valorizo coisas que não se compram." "Como o quê?" "Honestidade, simplicidade, propósito de vida, conexão real com as pessoas." Marina ajustou a alça da mochila no ombro. "Tenho trabalho a fazer. Boa sorte com suas flores." Rodrigo ficou parado no meio da alameda, segurando R$3.000 em rosas que ninguém queria, observando Marina desaparecer entre as árvores. Algumas visitantes do jardim o olhavam com curiosidade e pena. "Merda", murmurou, jogando as flores no primeiro lixo que encontrou. Na terça-feira, Rodrigo acordou determinado a tentar uma abordagem diferente. Se Marina não se impressionava com dinheiro e presentes caros, talvez se interessasse por alguém que dividisse seus valores ambientais. Passou a manhã pesquisando sobre Mata Atlântica, preservação ambiental e fotografia de natureza. Comprou livros sobre biodiversidade brasileira e até assistiu a alguns documentários no Netflix. Por volta do meio-dia, sentia-se preparado. Chegou ao jardim botânico usando roupas mais simples, uma camiseta lisa branca, bermuda jeans e tênis de corrida. Encontrou Marina próximo ao orquidário, conversando animadamente com um senhor de cabelos grisalhos. "E esta Cattleya labiata é considerada a rainha das orquídeas brasileiras", explicava o homem. "Infelizmente está ameaçada de extinção devido ao desmatamento." "Professor João, posso fotografá-la para o projeto?" perguntou Marina, já preparando a câmera. "Claro, minha filha. Aliás, preciso ir embora. Tenho uma aula na UFRJ às 2. Quando o professor se afastou, Rodrigo se aproximou. "Cattleya labiata", disse, tentando soar conhecedor. "Realmente impressionante." Marina o olhou surpresa. "Você voltou. E sabe sobre orquídeas?" "Estive pesquisando", admitiu Rodrigo. "Fiquei curioso depois da nossa conversa de ontem." "Sério?" Marina parecia genuinamente interessada. "O que mais descobriu?" Rodrigo respirou fundo. "Que a Mata Atlântica já perdeu mais de 88% de sua cobertura original. Que existem espécies de plantas e animais que só existem aqui e em nenhum outro lugar do mundo. E que o trabalho que você faz é muito mais importante do que eu imaginava." Marina o estudou por alguns segundos, como se tentasse descobrir se ele estava sendo sincero. "E por que isso importa para você?" "Porque..." Rodrigo hesitou.
Não podia dizer que estava tentando conquistá-la por causa de uma aposta. Porque conversar com você me fez perceber que vivo numa bolha. Só penso em negócios, dinheiro, sucesso material. Mas nunca pensei no mundo que vou deixar para as próximas gerações. Marina baixou a câmera. É uma reflexão importante. Você poderia me ensinar mais sobre seu trabalho, sobre a importância da preservação? Por quê? Porque Rodrigo procurou as palavras certas. Porque talvez seja a hora de usar minha influência e recursos para algo que realmente importe. Pela primeira vez, Marina sorriu para ele. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Está bem, mas não vai ser fácil. Significa acordar cedo, caminhar muito, se sujar, às vezes não comer na hora certa. Eu aguento, disse Rodrigo rapidamente. Amanhã, 6 da manhã, aqui na entrada. Vamos à Tijuca fazer um levantamento fotográfico de espécies ameaçadas. 6 da manhã? Rodrigo engoliu em seco. Normalmente acordava às 9. Problema? Nenhum. Estarei aqui. Marina assentiu. E Rodrigo, venha preparado para trabalhar de verdade. Isso não é passeio turístico. Quando ela se afastou, Rodrigo se deu conta do que havia acabado de se meter. 6 da manhã na Tijuca, caminhando por trilhas, se sujando, sem o conforto a que estava acostumado. Tudo por uma mulher que ainda mal falava com ele. Mas pela primeira vez, a ideia de passar tempo com Marina, mesmo que fosse numa floresta antes do nascer do sol, o empolgava mais do que qualquer negócio milionário. Ligou para seu personal trainer. Carlos, preciso de um treino intensivo de resistência, e rápido. A aposta estava longe de ser ganha, mas Rodrigo começava a perceber que talvez estivesse jogando um jogo completamente diferente do que imaginara. O despertador tocou às 5 da manhã. Rodrigo gemeu, rolou na cama king size e por um momento considerou desistir de toda aquela loucura. Mas a imagem de Marina sorrindo para ele no dia anterior o fez levantar. 1 hora depois estava na entrada do Jardim Botânico, vestindo roupas de trilha que havia comprado na véspera numa loja de equipamentos outdoor. Tudo novinho em folha, desde a bota até a mochila técnica que custara uma fortuna. Marina chegou alguns minutos depois, pedalando uma bicicleta antiga, mas bem cuidada. Usava as mesmas roupas simples de sempre, mas carregava uma mochila pesada e equipamentos fotográficos. Pontual, disse ela, trancando a bicicleta. Impressionante. Promessa é promessa, respondeu Rodrigo, tentando esconder o cansaço na voz. O trajeto até a Floresta da Tijuca foi feito no carro de Marina, um Uno 2010, com mais de 200 mil quilômetros rodados. Rodrigo, acostumado ao conforto do Porsche, tentou disfarçar o desconforto quando o ar-condicionado fez um barulho estranho e parou de funcionar. Desculpa, disse Marina, abrindo os vidros. Ele tem suas manias, mas me leva onde preciso ir. Sem problema, mentiu Rodrigo, já começando a suar dentro da roupa técnica cara. A trilha começou fácil, mas em 20 minutos, Rodrigo já estava ofegante. Marina, ao contrário, parecia flutuar pelo caminho, parando frequentemente para fotografar detalhes que ele nem percebia. Uma teia de aranha com gotas de orvalho, um pequeno sapo colorido, folhas com formatos únicos. Você está bem? Perguntou ela, percebendo que Rodrigo havia parado para recuperar o fôlego. Perfeitamente, disse ele, tentando controlar a respiração. É uma trilha mais desafiadora do que esperava. Marina riu, um som cristalino que ecoou pela floresta. Rodrigo, isso aqui é considerado trilha fácil. Semana que vem vamos à Serra dos Órgãos fazer um trabalho mais pesado. Rodrigo engoliu em seco. Serra dos Órgãos? Isso parecia coisa de alpinista profissional. 2 horas depois, quando finalmente pararam para descansar próximo a uma cachoeira pequena, Rodrigo estava exausto. Sua roupa cara estava encharcada de suor e lama, os cabelos grudados na testa, e ele mal conseguia ficar em pé. Marina, enquanto isso, parecia fresca como uma alface. Tirou da mochila uma garrafa térmica com café e sanduíches de pão integral. Café? Ofereceu. Por favor, disse Rodrigo, desabando numa pedra. Ela se sentou ao lado dele e serviu o café numa caneca de alumínio. Quer que eu seja honesta com você? Sempre. Você está se esforçando muito para me impressionar. Roupa nova, equipamentos caros, fingindo interesse em coisas que claramente não conhece. Rodrigo quase engasgou com o café. Eu não estou fingindo. Rodrigo. Marina o interrompeu.
seus olhos castanhos, sérios. Você sabia que a Cattleya labiata não está ameaçada de extinção? Ela é considerada pouco preocupante pela lista vermelha. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Você pesquisou rapidamente na internet para tentar me impressionar. Assim como comprou essas roupas caríssimas para parecer que entende de trilha. Rodrigo baixou a cabeça envergonhado. Desculpa. Por quê? Perguntou Marina suavemente. Por que todo esse esforço? Rodrigo olhou para ela, cabelos escapando do rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, mas radiante, sorriso gentil, mas penetrante. Como poderia explicar que tudo começara com uma aposta idiota? Como dizer que, a princípio, ela era apenas mais uma conquista? Porque começou e percebeu que pela primeira vez ia dizer a verdade. Porque você é diferente de qualquer mulher que já conheci. E isso me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Marina o estudou por um longo momento. Diferente como? Você tem propósito, paixão por algo maior que você mesma. Você é real. Todas as outras mulheres que conheci queriam alguma coisa de mim. Dinheiro, status, presentes caros. Você nem liga para isso. E isso te incomoda? No começo, sim. Meu ego ficou ferido quando você rejeitou as flores e o convite para jantar. Mas agora... Rodrigo fez uma pausa. Agora eu só quero entender como você consegue ser tão... genuína. Marina tomou um gole de café, observando a cachoeira. Minha família nunca teve muito dinheiro. Meu pai era fotógrafo freelancer, minha mãe professora. Eles me ensinaram que felicidade não se compra, que o que importa são as conexões que fazemos, o bem que deixamos no mundo. Deve ser reconfortante ter tanta certeza sobre o que é importante. E você? O que é importante para você, Rodrigo? De verdade? Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo, ouvindo o barulho da água caindo nas pedras. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele não sabia responder a essa pergunta. O caminho de volta foi mais silencioso. Rodrigo, exausto, mas estranhamente satisfeito, observava Marina dirigir com uma mão no volante e a outra marcando o ritmo de uma música que tocava baixinho no rádio. Ela cantarolava suavemente, uma voz doce que combinava perfeitamente com sua personalidade. Posso te fazer uma pergunta? Disse Rodrigo quando pararam no trânsito próximo ao Jardim Botânico. Claro. Por que aceitou me levar hoje? Depois de ontem, quando deixei claro que sou exatamente o tipo de pessoa que você deve desprezar. Marina desligou o rádio e o olhou. Porque vi algo nos seus olhos quando você falou sobre viver numa bolha. Pareceu sincero. E se eu disser que ainda estou tentando te conquistar? Marina riu. Eu sei que está. A questão é, por quê? Existem milhares de mulheres no Rio que ficariam felizes em sair com um homem rico e bonito como você. Talvez seja exatamente por isso, porque você não fica. O trânsito voltou a andar, e Marina focou na direção. Rodrigo, posso te dar um conselho? Por favor, pare de tentar ser quem você acha que eu quero que você seja. Seja você mesmo. Se houver algo genuíno entre nós, vai acontecer naturalmente. Quando chegaram ao estacionamento do Jardim Botânico, Rodrigo hesitou antes de sair do carro. Marina? Sim? Obrigado por hoje. Foi esclarecedor. De nada. E Rodrigo, da próxima vez use roupas confortáveis. Não precisa parecer que saiu de uma revista de aventura. Rodrigo riu genuinamente. Já entendi o recado. Naquela noite, em seu apartamento, Rodrigo tomou um banho demorado para tirar a lama e refletir sobre o dia. Pela primeira vez em semanas, não pensou na aposta com Marcos e Felipe. Pensou na forma como Marina falava sobre seu trabalho, na paixão em seus olhos quando fotografava uma flor rara, na simplicidade com que vivia a vida. Pegou o celular e, impulsivamente, digitou uma mensagem. Obrigado novamente por hoje. Aprendi mais em uma manhã do que em meses de reuniões corporativas. A resposta veio rápido. O aprendizado está só começando. Se tiver interesse real em conhecer nosso trabalho, posso te apresentar a equipe da ONG amanhã. Mas aviso, é uma turma bem diferente do seu círculo social. Rodrigo sorriu digitando a resposta. Estou preparado para mais lições de humildade. Nos encontramos às 14 horas na sede. Fica em Santa Teresa, numa casa antiga. Nada glamouroso. Perfeito. Na manhã seguinte, Rodrigo cancelou 2 reuniões importantes, algo que jamais fizera por uma mulher.
Passou a manhã pesquisando sobre a ONG onde Marina trabalhava, Instituto Verde Rio, fundado em 2018, focado na preservação da Mata Atlântica e educação ambiental em comunidades carentes. Às 2 da tarde, ele estacionou o Porsche numa rua estreita de Santa Teresa, tentando não pensar no valor do seguro enquanto caminhava até uma casa colonial pintada de verde claro. Uma placa pequena e simples indicava Instituto Verde Rio. Marina o recebeu na porta, usando uma saia longa florida e uma blusa simples. Estava ainda mais bonita do que na trilha, com os cabelos soltos e um sorriso acolhedor. Pontual novamente, disse ela. Impressionante. Estou me esforçando para mudar alguns hábitos. A sede da ONG era exatamente o oposto do escritório luxuoso de Rodrigo. Móveis simples, computadores antigos mas funcionais, plantas por todos os cantos e fotos da natureza nas paredes. Mas havia algo no ambiente que irradiava propósito e paixão. Pessoal, anunciou Marina para as 5 pessoas que trabalhavam em mesas espalhadas pela sala principal. Este é o Rodrigo, que está interessado em conhecer nosso trabalho. Um por um, os membros da equipe se apresentaram. Carlos, biólogo especialista em aves, Ana, educadora ambiental, Pedro, designer gráfico voluntário, Lucia, administradora, e Marcos, coordenador geral. Rodrigo Mendes? Perguntou Marcos, franzindo a testa. O nome me soa familiar. Talvez das páginas de economia dos jornais, disse Rodrigo, sem saber se devia se orgulhar ou se envergonhar disso. Ah, sim. Você é o herdeiro da Mendes Empreendimentos. Li sobre a expansão imobiliária de vocês na Barra da Tijuca. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Marina olhou para Rodrigo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. É, confirmou Rodrigo, sentindo o peso de todos os olhares. Sou eu mesmo. O que ele não esperava era que sua presença ali estava prestes a criar um problema muito maior do que uma simples aposta entre amigos. O silêncio na sala do Instituto Verde Rio era ensurdecedor. Marcos se levantou da cadeira, seu rosto endurecendo progressivamente. Mendes Empreendimentos, repetiu, as palavras saindo como uma acusação. A empresa que está destruindo a Restinga da Barra para construir mais um shopping center. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Como assim? Você não sabe? Ana, a educadora ambiental, se juntou à conversa. Sua empresa está removendo vegetação nativa protegida para um projeto imobiliário. Estamos há meses tentando impedir através de ações judiciais. Marina olhava de Rodrigo para os colegas, claramente perturbada. Rodrigo, você sabia disso? Rodrigo procurou as palavras. Tenho vários projetos em andamento. Não acompanho todos os detalhes de cada um. Não acompanha os detalhes? Marcos riu amargamente. Estamos falando da destruição de um ecossistema de 50 milhões de anos. E você não acompanha os detalhes? Marcos, calma, interveio Marina, mas sua voz estava diferente, distante. Carlos, o biólogo, abriu o laptop e mostrou fotos áreas. Olha só o que sua empresa fez na semana passada. As imagens mostravam máquinas pesadas derrubando árvores, um terreno devastado, onde antes havia vegetação exuberante. Rodrigo reconheceu o local. Era realmente um dos projetos da empresa. Ah, isso não pode estar certo, murmurou, embora soubesse que estava. 15 espécies de plantas endêmicas, continuou Carlos, a voz carregada de tristeza e raiva. Algumas que podem ter sido extintas para sempre, para construir mais um templo do consumismo. Marina se afastou alguns passos de Rodrigo, cruzando os braços. Você veio aqui sabendo disso? Não. Marina, eu juro que não sabia dos detalhes deste projeto específico. Mas sabia que sua empresa faz esse tipo de coisa, disse ela. Não mais como pergunta, mas como constatação. Rodrigo olhou ao redor da sala. Todos o encaravam com uma mistura de decepção e hostilidade. Marina tinha lágrimas nos olhos. Eu preciso ir, disse ele, pegando as chaves do carro. Rodrigo, espera, chamou Marina. Mas ele já estava saindo. Na rua, sentado no Porsche, Rodrigo ligou para o escritório. Patrícia, preciso de todos os documentos do projeto Barra Verde. Agora. Senhor Rodrigo, são quase 4 da tarde. O senhor não deveria estar na reunião com... Cancela tudo. Quero os documentos na minha mesa em 1 hora. No escritório, Rodrigo passou as próximas 3 horas revisando contratos, licenças ambientais e relatórios de impacto.
A verdade era pior do que imaginara. O projeto não apenas destruía a vegetação nativa, tinha várias irregularidades que poderiam resultar em multas milionárias e prisão dos responsáveis. Seu pai, Antônio Mendes, apareceu na porta do escritório às 8 da noite. Filho, o que aconteceu? Cancelou todas as reuniões, está aqui até agora. Pai, o projeto Barra Verde. Explica para mim como isso foi aprovado. Antônio suspirou, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Rodrigo, você sabe como funciona. Temos que competir com outras construtoras. Às vezes é necessário acelerar processos. Acelerar processos? Estamos destruindo uma área de preservação. É um terreno pequeno e vai gerar 500 empregos diretos, milhões em impostos. E se formos presos por crime ambiental? Antônio riu. Filho, relaxa. Temos os melhores advogados do Rio e conhecemos as pessoas certas. Isso vai passar. Rodrigo olhou para o pai como se o visse pela primeira vez. Aquele homem que sempre admirara, que construíra um império do zero, estava tratando a destruição do meio ambiente como uma mera inconveniência burocrática. Quero que pare tudo amanhã mesmo. Rodrigo, você enlouqueceu? Já investimos 8 milhões nesse projeto. Então vamos perder 8 milhões, mas não vamos destruir mais nenhuma árvore. Antônio se levantou, vermelho de raiva. Desde quando você virou ativista ambiental? Foi aquela mulher, não foi? Aqui você está perseguindo. Isso não tem nada a ver com Marina. Claro que tem. Você está pensando com a cabeça errada, filho. Mulher aparece e desaparece, mas negócios são para a vida toda. Talvez eu esteja pensando pela primeira vez na vida com a cabeça certa. Rodrigo passou a noite em claro, andando pela cobertura e tentando processar tudo o que havia descoberto. Às 6 da manhã, ligou para Marcos. Cara, que horas são essas? Resmungou Marcos do outro lado da linha. Preciso conversar com você e o Felipe. É sobre a aposta. Ah, como vai a conquista da ambientalista? Já conseguiu alguma coisa? Marcos, preciso saber uma coisa. Vocês sabiam sobre o projeto da minha empresa na Barra? Sobre os problemas ambientais? Silêncio do outro lado. Depois, Rodrigo. Sabiam, não sabiam? Felipe descobriu quando estava pesquisando sobre a Marina. Ela trabalha na ONG que está processando vocês. Rodrigo sentiu uma raiva surda subindo pelo peito. E não acharam importante me contar? Pensamos que você soubesse. E depois... Bem, tornou a aposta mais interessante. Mais interessante? Rodrigo quase gritou. Vocês me fizeram passar ridículo. Calma, cara, foi só uma brincadeira. Ninguém esperava que você levasse tão a sério. Rodrigo desligou o telefone e imediatamente ligou para o escritório. Patrícia, convoca uma reunião de emergência com todos os diretores para as 9 da manhã. E quero os advogados ambientais lá também. Às 9 em ponto, Rodrigo estava na sala de reuniões, enfrentando 8 homens de terno que o olhavam como se ele tivesse enlouquecido. Senhores, estou suspendendo imediatamente o projeto Barra Verde. Rodrigo, interveio o diretor jurídico, isso vai nos custar uma fortuna. Temos compromissos com investidores, contratos assinados, e vamos cumprir os compromissos pagando as multas necessárias. Mas não vamos continuar destruindo o meio ambiente. Filho, disse Antônio tentando manter a calma, vamos conversar sobre isso com mais calma. Talvez possamos fazer algumas concessões ambientais, plantar algumas árvores. Não, pai. Vamos parar tudo e procurar uma forma de reparar o dano que já causamos. A reunião se estendeu por 3 horas. Rodrigo enfrentou argumentos sobre prejuízos financeiros, responsabilidades legais, impacto na reputação da empresa, mas manteve sua decisão. À tarde, dirigiu-se novamente ao Instituto Verde Rio. Marina estava na recepção, mas quando o viu, seu rosto se fechou. Rodrigo, o que você quer? Conversar. Por favor. Não temos nada para conversar. Eu suspendi o projeto. Marina o olhou surpresa. Como assim? O projeto Barra Verde. Parei tudo esta manhã e vamos procurar formas de reparar o dano já causado. Marcos apareceu na sala. Marina, algum problema? Rodrigo diz que suspendeu o projeto na Barra. Isso é verdade? Perguntou Marcos cético. Rodrigo tirou o celular e mostrou a ata da reunião que sua secretária havia enviado. Está aqui. Projeto suspenso indefinidamente. Marcos leu o documento, suas sobrancelhas se erguendo progressivamente. Isso é real. Por quê?
Perguntou Marina, sua voz mais suave. Porque vocês estão certos. Porque eu estava errado. Porque... Rodrigo hesitou. Porque conhecer você me fez perceber que existem coisas mais importantes que lucro. Marina o estudou por um longo momento. Rodrigo, isso vai custar milhões para sua empresa. Eu sei. Seu pai deve estar furioso. Ele está. E você fez isso mesmo assim? Fiz. Marina trocou um olhar com Marcos, que assentiu quase imperceptivelmente. Quer tomar um café? Perguntou ela. Temos muito o que conversar. Enquanto caminhavam para uma pequena cafeteria em Santa Teresa, Rodrigo se deu conta de que pela primeira vez em sua vida havia tomado uma decisão que não era baseada em dinheiro ou sucesso pessoal. E, estranhamente, se sentia melhor consigo mesmo do que há anos. Marina? Sim? Obrigado. Por quê? Por me ajudar a enxergar quem eu realmente sou e quem eu posso me tornar. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno que havia lhe dado desde o dia anterior. O trabalho está só começando, Rodrigo. Se você realmente quer mudar, vai ser um caminho longo. Estou pronto. E pela primeira vez, Rodrigo percebeu que havia se esquecido completamente da aposta. O que importava agora era algo muito mais valioso e muito mais assustador. A possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. 3 semanas se passaram desde a suspensão do projeto Barra Verde. A vida de Rodrigo havia mudado completamente. Todos os dias às 6 da manhã, ele estava no Instituto Verde Rio, trabalhando lado a lado com a equipe em projetos de recuperação ambiental. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora tinham calos de tanto plantar mudas. Seu corpo, acostumado apenas à academia climatizada, estava bronzeado do sol e fortalecido pelo trabalho braçal. E sua mente, antes ocupada apenas com planilhas e lucros, agora fervilhava com ideias sobre sustentabilidade e preservação. Rodrigo, você pode me ajudar com essas sementes de pau-brasil? Pediu Marina, apontando para uma bandeja de mudas pequeninas. Claro. Ele se aproximou e seus dedos se tocaram brevemente quando ela lhe passou as ferramentas. Ambos sentiram a eletricidade do toque, mas nenhum comentou. Nos últimos dias, algo havia mudado entre eles. Marina começara a vê-lo não como o playboy milionário que tentava conquistá-la, mas como alguém genuinamente interessado em fazer a diferença. E Rodrigo descobrira que se apaixonara não apenas por Marina, mas pela pessoa que ele se tornava quando estava perto dela. Rodrigo, disse Marcos, aproximando-se com um envelope nas mãos, chegou uma citação judicial para você. O coração de Rodrigo disparou. O que é? Calma, é boa notícia. O Ministério Público aceitou nossa proposta de acordo. Sua empresa vai pagar uma multa de 5 milhões, financiar um programa de recuperação da área degradada e criar uma reserva particular de patrimônio natural em terrenos que vocês possuem. E meu pai aceitou isso? Perguntou Rodrigo, surpreso. Marina olhou para ele com curiosidade. Você não sabia? Nas últimas semanas, ele tem tomado as decisões sem me consultar. Acho que ainda está com raiva da minha mudança de perspectiva. Naquela tarde, Rodrigo recebeu uma ligação de Patrícia, sua secretária. Senhor Rodrigo, seu pai quer vê-lo no escritório. Diz que é urgente. Rodrigo encontrou Antônio Mendes no escritório principal, sentado atrás da mesa imponente, com uma expressão severa. Senta, Rodrigo. Pai, sobre o acordo com o Ministério Público. Não é sobre isso. Antônio deslizou uma pasta pela mesa. É sobre ela. Rodrigo abriu a pasta e sentiu o sangue gelar. Eram fotos dele e Marina trabalhando juntos no instituto, relatórios de detetive particular e, no final, informações detalhadas sobre a aposta que havia feito com Marcos e Felipe. Como você conseguiu isso? Tenho meus métodos. A pergunta é, você realmente acha que essa mulher vai te perdoar quando descobrir que tudo começou com uma aposta idiota de 5 milhões? Rodrigo fechou a pasta, suas mãos tremendo. Isso não importa mais. Claro que importa. Rodrigo, você perdeu completamente o juízo. Abandonou uma empresa bilionária para brincar de jardineiro com uma mulher que nem sabe a verdade sobre suas intenções. Eu amo ela, pai. Amor. Antônio riu amargamente. Filho, você conhece essa mulher há menos de um mês. Isso não é amor, é obsessão. É mais real que qualquer coisa que já senti na vida. Então conta a verdade para ela. Sobre a aposta. Vamos ver se esse amor é tão real assim.
Rodrigo saiu do escritório com a pasta debaixo do braço, sabendo que seu pai estava certo. Marina merecia saber a verdade. Mas como contar que tudo havia começado como um jogo de ego entre amigos ricos? Era véspera do 30º dia da aposta. Rodrigo e Marina estavam sozinhos no instituto, organizando as mudas que seriam plantadas no projeto de recuperação da Barra da Tijuca na manhã seguinte. Não acredito que conseguimos mobilizar 200 voluntários para amanhã, disse Marina, sorrindo enquanto etiquetava os vasinhos. Quando esse projeto começou, eu achava impossível. Você consegue fazer pessoas acreditarem em coisas impossíveis, disse Rodrigo, observando-a trabalhar. Marina parou e o olhou. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Qualquer uma. Por que você realmente fez tudo isso? Mudou sua vida inteira, enfrentou seu pai, perdeu milhões? Por quê? Rodrigo respirou fundo. Era o momento da verdade. Marina, eu preciso te contar uma coisa. E você provavelmente vai me odiar depois. Ela franziu a testa, preocupada. O que foi? Quando te conheci, no Jardim Botânico, não foi coincidência. Rodrigo contou tudo. A aposta, os 5 milhões, a condição de fazê-la se apaixonar em 30 dias. Marina o ouviu em silêncio, seu rosto passando por várias expressões. Surpresa, mágoa, raiva, decepção. Uma aposta, ela repetiu quando ele terminou. Eu era uma aposta. No começo, sim, mas Marina, 5 milhões de reais. Ela se levantou, caminhando até a janela. Quanto eu valho mesmo para vocês? Marina, por favor, me deixe explicar. Ela se virou, lágrimas nos olhos. Explicar o quê? Que você e seus amigos ricos se divertiram apostando se conseguiriam conquistar a pobrezinha ambientalista? Não foi assim. Como foi então, Rodrigo? Como foi? A voz dela estava quebrada. Foi assim no primeiro dia. Mas no segundo dia, quando você rejeitou as flores e me fez pensar, algo mudou. No terceiro dia, na trilha, quando você me mostrou o que realmente importa, mudou mais ainda. E toda semana que passou, eu me apaixonei mais por você e pela pessoa que eu me tornava quando estava com você. Como eu posso confiar em você agora? Porque eu vou perder a aposta. Marina o olhou, confusa. Como assim? A aposta era fazer você se apaixonar por mim e me pedir em casamento em 30 dias. Amanhã é o último dia, e você não vai fazer isso. Eu vou pagar 5 milhões para Marcos e Felipe. E isso prova o quê? Rodrigo se aproximou dela, mas sem tocá-la. Prova que há muito tempo parei de me importar com a aposta. Prova que prefiro perder 5 milhões e te ter na minha vida como amiga do que ganhar 5 milhões e te perder para sempre. Marina limpou as lágrimas. Rodrigo, você mentiu para mim. Fingiu ser alguém que não era. No começo, sim. Mas depois descobri que a pessoa que eu fingia ser era quem eu realmente queria ser. Você me mostrou minha melhor versão. E se eu te perdoar, como vou saber se seus sentimentos são reais ou parte do jogo? Rodrigo pegou o celular e discou um número, colocando no viva voz. Marcos, sou eu. Estou ligando para oficializar. Eu perdi a aposta. Pode preparar os 5 milhões. Sim, ela está ouvindo. Não, ela não vai me pedir em casamento. Porque eu contei a verdade para ela. Porque ela merecia saber. Desligou o telefone e olhou para Marina. Marina, eu te amo. Não o amor que sentia pelas outras mulheres, baseado em atração e ego. Eu amo quem você é. Amo a pessoa que me ajudou a me tornar. Amo o futuro que posso construir sendo digno de você. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mudas que haviam preparado juntos. Rodrigo? Sim? Você quer se casar comigo? Rodrigo a olhou boquiaberto. Marina, não por causa da aposta, não para você ganhar dinheiro, mas porque nos últimos 30 dias você me mostrou que pode ser o homem que eu gostaria de passar a vida inteira ajudando a crescer. Você tem certeza? Marina sorriu através das lágrimas. Tenho, mas com algumas condições. Quais? Cerimônia simples, sem ostentação. Lua de mel fazendo trabalho voluntário em alguma reserva. E você vai continuar trabalhando comigo, fazendo a diferença no mundo. Rodrigo a pegou nos braços e a girou no ar. Aceito todas as condições, mas tem uma coisa... O quê? Tecnicamente, eu ainda ganho a aposta. Marina riu. Então use esses 5 milhões para financiar nossos projetos ambientais. Já estava pensando nisso.
Quando se beijaram, ali entre as mudas de pau-brasil e os planos para salvar a Mata Atlântica, Rodrigo percebeu que havia ganhado muito mais que uma aposta. Havia ganhado um propósito, uma parceira e uma versão de si mesmo que nunca soube que existia. 6 meses depois, no jardim simples da casa de Marina, em Niterói, eles se casaram cercados de amigos do instituto, da família dela e até de Antônio Mendes, que finalmente havia aceitado que seu filho encontrara algo mais valioso que dinheiro. A Mendes Empreendimentos se tornara líder em construção sustentável, e Rodrigo descobriu que fazer o bem para o planeta também podia ser muito lucrativo. Mas o mais importante, ele acordava todos os dias ao lado da mulher que o havia ensinado que o maior investimento que alguém pode fazer é em se tornar uma pessoa melhor. E isso não tinha preço.